O documento de Damasco, aguardando o Messias. O documento de Damasco é uma das descobertas mais significativas entre os manuscritos do Mar Morto, proporcionando uma janela para a vida e as crenças dos essênios, uma seita judaica que floresceu no deserto de Judá aproximadamente 2000 anos atrás. Este vídeo não apenas oferece uma visão detalhada da expectativa messiânica dos essênios, mas também destaca a riqueza e a diversidade das esperanças messiânicas na época de Jesus. Exploraremos as características do Messias segundo o documento de Damasco e faremos uma comparação com as representações do Messias nos evangelhos cristãos, incluindo evidências bíblicas e contextos históricos. Contexto histórico e significado do documento de Damasco. O documento de Damasco e os essênios. O documento de Damasco é um texto fundamental para compreender a visão messiânica dos essênios, um grupo que vivia em comunidade isolada, dedicada a uma interpretação estrita da lei de Moisés. Os essênios acreditavam que viviam os últimos dias e esperavam uma intervenção divina que restauraria Israel e estabeleceria a justiça. O documento de Damasco reflete essas crenças, detalhando as expectativas em relação ao Messias e a transformação que ele traria para o mundo. O período do Segundo Templo. O documento de Damasco foi escrito durante o período do Segundo Templo, 516 a.C., 70 d.C., uma era de grande fermentação religiosa e política em Israel. Este período foi marcado por uma intensa expectativa messiânica devido às opressões estrangeiras e à corrupção percebida dentro do judaísmo oficial. Os essênios, vivendo em um contexto de desilusão com o sistema religioso dominante, esperavam um Messias que restauraria a pureza e a justiça. A figura do Messias no documento de Damasco. O documento de Damasco apresenta um retrato detalhado da figura messiânica esperada pelos essênios. Essa figura não é apenas um líder político, mas um restaurador espiritual que desempenha um papel crucial na realização das promessas de Deus para Israel, características do Messias. Restauração de Israel. O Messias descrito no documento de Damasco seria o responsável por restaurar o reino de Davi, reunindo as tribos dispersas e estabelecendo um governo justo. Isso se alinha com a expectativa de que o Messias seria um líder dinástico que restauraria a glória perdida de Israel. A promessa de restauração é ecoada em textos como Isaías 11, 1:12 e Jeremias 23, 5-6, que falam de um ramo justo que surgirá da linhagem de Davi para governar com justiça. Purificação do templo. O Messias purificaria o templo de Jerusalém, removendo a corrupção e restaurando o culto divino. Esta expectativa reflete a importância do templo como centro da adoração e da presença de Deus. Em Ezequiel 43, 1:12, há uma visão de um templo restaurado e purificado, que é semelhante à visão messiânica de um templo limpo e redimido. Derrota dos inimigos. O Messias lideraria Israel em uma batalha final contra as forças inimigas de Deus. Essa batalha final é uma característica comum na literatura apocalíptica judaica, refletida em textos como Daniel 7, 13 e 14, onde um filho do homem é dado domínio eterno após uma série de julgamentos e batalhas contra potências opressivas. Estabelecimento de um novo pacto. O Messias inauguraria um novo pacto entre Deus e Israel, marcando o início de uma nova era de salvação. Este conceito de um novo pacto é visível em Jeremias 31, 31-34, onde Deus promete um novo pacto com Israel e Judá, um pacto que será escrito nos corações das pessoas, e que inclui a promessa de perdão dos pecados e uma relação renovada com Deus. Comparação com outras expectativas messiânicas. Expectativas judaicas. A figura messiânica do documento de Damasco compartilha elementos com outras expectativas messiânicas da época, como a esperança de um líder descendente de Davi que traria justiça e restauraria Israel. Contudo, a abordagem dos essênios é mais focada na pureza ritual e na separação do mundo impuro, o que os distingue de outras seitas como os fariseus e saduceus. Influências e divergências. Enquanto alguns grupos esperavam um Messias que atuara como um líder militar e político, os essênios viam o Messias como um agente de purificação espiritual e renovação do culto. Essa diferenciação é significativa para entender o panorama messiânico no judaísmo do Segundo Templo e como essas expectativas foram moldadas por diversas interpretações e contextos históricos. O documento de Damasco e o cristianismo.
O cristianismo emergiu em um contexto de rica diversidade messiânica, e o documento de Damasco oferece uma visão sobre como as expectativas messiânicas dos essênios influenciaram a percepção de Jesus Cristo e as primeiras comunidades cristãs. Similaridades e diferenças. Expectativas messiânicas. Tanto o documento de Damasco quanto os evangelhos cristãos compartilham a ideia de um Messias que traz restauração e salvação. Contudo, a visão cristã de Jesus como Messias se diferencia pela ênfase na redenção através do sofrimento, morte e ressurreição, contrastando com a visão essênia de um Messias que realiza uma restauração política e espiritual imediata. Nova Aliança. O conceito de um novo pacto é central para o cristianismo, sendo estabelecido por Jesus durante a última ceia, Lucas 22:20, e associado à sua morte e ressurreição. Esta visão é uma extensão da promessa de um novo pacto encontrado em Jeremias e no documento de Damasco, mas com uma ênfase na transformação pessoal e espiritual oferecida através de Jesus. Contexto e influência. Diversidade judaica. A presença de múltiplas expectativas messiânicas dentro do judaísmo do Segundo Templo ajuda a explicar a diversidade de interpretações que surgiu com o cristianismo. As diferenças entre a visão essênia e a cristã sobre o Messias ilustram a complexidade do pensamento messiânico e as variadas formas de espera por um Salvador. Raízes do cristianismo. O cristianismo emergiu em um ambiente saturado de expectativas messiânicas e esperanças de redenção. A análise do documento de Damasco revela como essas expectativas ajudaram a moldar a compreensão de Jesus como Messias e destaca a forma como o cristianismo reinterpretou e cumpriu essas expectativas. O documento de Damasco oferece um vislumbre profundo das expectativas messiânicas dos essênios e fornece um contexto valioso para entender a diversidade de crenças no judaísmo do Segundo Templo. A figura do Messias descrita nesse documento é um Salvador que restaurará a justiça, purificará o templo e estabelecerá um novo pacto. Essas expectativas refletem tanto a esperança de uma transformação espiritual quanto a necessidade de uma intervenção divina. Ao comparar essas expectativas com as representações do Messias nos evangelhos cristãos, podemos apreciar a complexidade das tradições religiosas da época e a maneira como elas influenciaram o surgimento do cristianismo. A riqueza e a diversidade das crenças messiânicas destacam a profundidade da tradição judaica e sua influência na formação das doutrinas cristãs. O documento de Damasco nos oferece uma janela única para o mundo religioso e espiritual do judaísmo do Segundo Templo. A figura do Messias, tal como concebida pelos essênios, era uma poderosa força que unia a esperança de restauração nacional, purificação espiritual e a expectativa de um novo começo. Ao compararmos essa visão com o cristianismo, percebemos tanto as continuidades quanto as tradições herdaram a rica herança messiânica do judaísmo, mas cada uma a reinterpretou à luz de suas experiências e revelações. Final. A história do documento de Damasco nos convida a uma reflexão sobre a complexidade e a beleza da fé humana, e sobre a maneira como as expectativas messiânicas moldaram o curso da história.